queiram acompanhar, Tiago capítulo 1, versos 5 a 12. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos lhe dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é a nossa força em toda tribulação. O Senhor é o nosso amparo, ó Deus. O Senhor é aquele que nos dá, ó Deus, forças, alegria, sabedoria para tomarmos a decisão correta em cada tempo, ó Deus. Abençoe-nos nesse momento que vamos estudar mais uma vez a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando a partir da semana passada, desde a semana passada, o livro de Tiago. E, como nós dissemos, Tiago é um livro muito importante, muito atual. No versículo 1 diz que Tiago escreveu às 12 tribos que se encontram na dispersão. Judeus convertidos que foram expulsos, das suas casas, das suas cidades, e com a perseguição do evangelho se espalharam para tantos lugares. E aqui então é uma carta não a uma igreja específica, mas a várias igrejas e várias pessoas. Eles estavam passando por dificuldades financeiras, dificuldades de perseguição, mas ao mesmo tempo eles estavam moralmente em dificuldade. Eu acredito que talvez a perseguição fez alguns abandonarem, se afastarem da fé. Então a nossa proposta é que nós estejamos lendo várias vezes, o livro de Tiago, todo o livro. Naquela época as cartas eram lidas de forma integral, Nós não vamos ler aqui todos os 5 capítulos, mas o nosso convite é para que você esteja estudando em casa, e assim nós vamos estudando aos domingos a carta ou a epístola de Tiago. Na semana passada nós falamos que Tiago já começa falando àqueles irmãos sobre como enfrentar as dificuldades, e colocamos que dificuldades fazem parte da vida. Se eles eram cristãos e passavam por dificuldades, aqui é mais uma prova de que o cristão também passa por dificuldade. Falamos que, além de dificuldades e provas serem compatíveis com a fé cristã, elas são variadas. Quando diz aqui, passardes por várias provações multicoloridas, de todo jeito. Dificuldade financeira, dificuldade espiritual, dificuldade de tanto jeito, irmãos? Sentimental. Mas são passageiras, porque a palavra diz: passardes por várias provações. E terminamos dizendo que elas são pedagógicas, ou seja, que elas nos ensinam. Por isso nós não devemos tremer e simplesmente nos entristecer diante das provações. O texto diz que tendes por motivo de toda a alegria ao passardes por várias provações. E o motivo desta alegria é exatamente porque nós
aprendemos e crescemos nas provações. Então nós falamos e deixamos claro que as provas trabalham por nós e não contra nós. E as provações também são importantes para o teste da nossa própria fé, para demonstrarmos a nossa confiança em Deus, e fazem parte da nossa vida. Bom, e o texto, o versículo 5 em diante, ele continua o mesmo tema. Eu disse que essa parte, esse livro de Tiago, ele tem uma dificuldade, de a gente achar aonde que começa um assunto, termina o outro. Aparentemente aqui parou o assunto e começou outro, mas a continuidade aqui do assunto, ela vai ficando muito clara, porque ele diz que nós devemos ter alegria nas provações, e agora ele vai nos ensinar como lidar de forma sábia com as provações. Então, ele continua o tema firmeza nas provações. E como lidar com firmeza nas provações? Pedindo sabedoria a Deus. Porque a provação, ela é um momento que pode nos desestabilizar. Quando você está enfrentando um problema, você precisa de sabedoria. Senão você descamba para o lado errado. Senão você toma decisões erradas, ou você desiste de lutar. Então, na hora da provação, eu preciso pedir sabedoria a Deus. E aqui então nós vemos alguns princípios que Tiago nos traz a respeito de como lidar com as provações. E já começa exatamente com essa ideia de pedir sabedoria. Pedir sabedoria a Deus. Sabedoria é mais do que conhecimento. Sempre quando nós ouvimos falar sobre sabedoria, a gente ouve essa liçãozinha, A pessoa pode ter conhecimento, mas não ser sábio. Um exemplo, você pode conhecer bem a Bíblia, ter conhecimento, mas não ser sábio para usar a Bíblia bem. Então você precisa de conhecer, mas ser sábio para utilizá-la. Quando nós somos provados, nós precisamos de sabedoria para não desperdiçar a oportunidade que Deus está nos dando para chegar à maturidade. Nós não falamos que as provações são para o nosso crescimento? E só vamos crescer se tivermos maturidade. Se formos como uma criança, que quando passa por uma dor, faz mau barulho, grita, esperneia, a gente não vai aprender a verdadeira lição. Nós precisamos ter sabedoria. E para obtermos sabedoria, o texto diz que nós devemos orar e pedir com fé. Interessante, a fé é o acreditar. Nós temos muitos motivos para acreditar em Deus. Nós temos muitos motivos para acreditar que Deus vai nos dar essa sabedoria. O texto diz aqui no versículo 5 que Deus a todos lhe dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. O texto está falando que Deus é a fonte de sabedoria, Ele é generoso, a sabedoria de Deus é ilimitada, Ele dá liberalmente. Uma característica como filhos de Deus, irmãos, é a sabedoria. O cristão deve ser, é sábio, porque Deus é dono de toda a sabedoria. Deus não rejeita a oração, e nós precisamos então pedir com fé. Mas muitas vezes nós nos acovardamos, nós não pedimos, nós não temos fé. E o que é um homem que pede sem fé, ou que às vezes nem pede por não ter fé? O texto vai falar, a partir do verso 6, que ele é como uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quem não tem sabedoria é como uma onda do mar. O que ele quer dizer? Uma hora está para lá, uma hora está para cá, uma hora está alegre, uma hora está triste.
E ele vai dando exemplos que são todos sinônimos uns dos outros. O versículo 8 fala sobre um homem de ânimo dobre, que é o quê? Uma dupla alma. Uma alma dividida, uma hora quer servir a Deus, uma hora quer servir as riquezas. Anda por dois caminhos. Quando a gente lê isso, irmãos, a gente realmente quase que é um atestado de confissão, né? Porque quantas vezes nós somos assim? Quanto mais nós nos afastamos dessa confiança em Deus, dessa fé, nós vivemos assim, agitados de um lado para o outro. Quem vive assim, o texto diz no versículo 7, que não vai alcançar a resposta para a sua oração. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não alcançará. É inconstante em seus caminhos. Pode até ir à igreja, mas não se firma no caminho de Deus. Ou não se firma na igreja, resultado de não se firmar no caminho de Deus. Nós precisamos entender a necessidade de estar em comunhão com o Senhor, de pedir com fé, de estar na presença de Deus. E as provações, irmãos, elas servem para nos aproximar mais de Deus, para nos dar essa oportunidade de exercitar nossa fé, porque é nas provações que nós percebemos o quanto nós somos frágeis, o quanto nós por nós mesmos não temos condição de fazer nada. E é nessas horas que nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Então existem esses dois tipos de pessoas, irmãos: aquele que pede com fé e vive em sabedoria, ou aquele que na hora da tribulação vive agitado pelo vento, ou na hora da tentação vive em dois caminhos. Peça a Deus. Então, irmãos, para enfrentarmos as tribulações, nós precisamos orar com fé, nós precisamos buscar a Deus. Aqui também, o texto fala que para obter esta sabedoria, esta força diante das provações, nós precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Mais uma vez, o texto a partir do verso 9 até o 11, aparentemente é um novo assunto, né? Porque fala: o homem, o irmão, porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância. Parece que mudou novamente de assunto, mas ainda está falando a respeito de provações. Tiago está demonstrando que existem provações diferentes. O rico passa por um tipo de provação, o pobre passa por um outro tipo de provação. É como se colocasse aqui o pobre passando por uma provação. Que seria uma provação que o pobre passa? Blasfemar contra Deus? Invejar o rico? Murmurar? Então, se você está passando por essa tribulação, se nós estamos vivendo esse momento, aquele de condição humilde deve suportar a provação, gloriando-se na sua dignidade, a maior riqueza, né? A santidade. É como se ele mudasse de assunto e agora estivesse dirigindo-se ao rico. O rico gloriar-se na sua insignificância. O rico, ele é tentado, é provado a amar as riquezas. O pobre também, né? Mesmo não tendo muito, mas o rico é mais tentado a se sentir superior.
talvez a explorar o próximo para manter a sua riqueza. O rico é tentado e é provado a deixar-se levar pela grandeza, pelo dinheiro. Portanto, o conselho de Tiago é: para que você enfrente essa tribulação, você que está se voltando para o dinheiro, lembre-se da sua insignificância. E para o rico aqui tem um pouco mais, né? O texto é um pouco maior. Demonstra o que ele está querendo dizer com sua insignificância. Ele passa como a flor da erva, passa rapidamente. O sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Então ele compara essa flor murchando com o rico. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. A ideia aqui é que tanto o rico como o pobre não deve olhar para a sua condição, nem para se gloriar e nem para se entristecer, mas deve olhar para o Senhor. Por isso que a ligação do versículo 12 com esses versículos, quando ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o temem. Diante da provação, nós devemos pedir sabedoria a Deus. E a maior sabedoria que Deus nos dá é de olharmos para o futuro, para a recompensa, para a coroa da vida que iremos receber. A coroa da vida que o Senhor prometeu a todos ou aos que o amam. As tribulações são multicoloridas, né? A gente poderia ficar falando aqui um domingo de cada provação. São muitas. São perigosas, irmãos. Elas querem nos distrair. Muitas pessoas culpam as suas dificuldades, os seus problemas, para se afastar da igreja, para se afastar de Deus. Outros, tentando superar essa tristeza, caminham por vícios, se entregam a prazeres, achando que vão apagar o vazio do coração, ou vão assim ter um alívio para as dificuldades e tribulações. Mas nós não, irmãos, como cristãos, diante das tribulações, das dificuldades, nós devemos nos apegar mais e mais com o Senhor. Precisamos de muita sabedoria para não fazer de uma tribulação pequenininha um monstro grande, porque toda dificuldade, né, ela começa pequenininha. É como um pequeno machucado, que você tem que tratar ele pequenininho, né? Às vezes você fala: mas só um machucadinho no dedo, vou deixa para você ver. É só uma gripe, ou só uma pneumonia, ou só quando você vê, já viu. Tratar, cuidar, precisamos então de sabedoria. E aí os exemplos foram dados aqui, né? Se o irmão é humilde, ele não vai ter dificuldade, né, em tanto discutir o que ele vai fazer com tanto dinheiro, né? A maior dificuldade do humilde é a necessidade dele. Então não pense nas suas necessidades, glorice no Senhor. Lembre-se que o Senhor prometeu coroa da vida. Ó rico, não pense no seu dinheiro, não ame o seu dinheiro. Lembre-se da sua insignificância. Tudo passa. E lembre-se que se você ama o Senhor, Ele prometeu que você receberá a coroa da vida.
Maria, José, João. Não pense nos seus problemas, mas pense que eles todos fazem parte da sua história. E cada problema, problemas que a gente não conta para os outros, problemas que a gente conta, problemas que a gente nunca imaginava passar, problemas que quando você fala que já está aqui de problemas, aí vem um tacão lá, né? Vem lá mais alto ainda, que você nunca imaginava. Mas tudo isso faz parte de uma história de uma vida tão pequenininha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá um peso eterno de glória. Quando você vê, já passou. Tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. É muito difícil você confortar alguém num momento de grande dor, né? É até complicado. Mas nós sabemos que Deus usa a palavra dele, às vezes de uma forma ou de outra. Então nós não devemos temer, né? Nós devemos nos aproximar das pessoas e tentar confortá-las, pedindo essa sabedoria de Deus. E eu li uma história, eu acredito que ela é uma história de muito conforto, quando diz que uma mulher perdeu um de seus filhos, e muito triste, lendo lá em Salmo 18:45, viu a frase, vive o Senhor, e ela foi consolada por essa frase, né? Vive o Senhor. E realmente é uma frase que pode nos consolar sempre, né? Pode parecer que a gente está abandonado, mas o Senhor não nos deixa. O Senhor é vivo, as promessas dele irão se cumprir. Então ela se guardou nessa palavra. Mas outro filho dela morreu, e ela, com muita dificuldade, ainda se consolou, porque ela tinha uma terceira filha, e guardou no seu coração essa palavra: Deus ainda está vivo. É uma história dramática, né? Que seu esposo faleceu, aí ela não conseguiu suportar e ficou muito triste por longo tempo, até que a sua filha pequenininha, que tinha ouvido ela várias vezes falar, vive o Senhor, chegou para ela e falou, mãe, Deus morreu? E aí ela novamente se consolou e falou, não, vive o Senhor. Então eu não sei qual é a dificuldade, irmãos. Às vezes a gente fala, né, tem dificuldade tão assim pesada, mas pessoas que são tão consoladas naquela dificuldade, e você vê que aquela pessoa não está sendo abalada, verdadeiramente não está sendo abalada por aquilo, porque cada um de nós vive e sobrevive, né, diante das histórias, da história. A nossa história é tão bonita, a nossa história é única, e nós vamos vivê-la, e nós vamos vencer com Jesus, apesar das dificuldades. Aí eu li juntamente com essa história uma ilustração, achei muito interessante, que fala a respeito de que as tribulações, elas, além de nos ajudarmos, para nos prepararmos para recebermos essa herança futura, ou seja, é uma prova de fé. Se você abandona Deus quando vem a tribulação, que crente é? Além dessa prova de fé, ela é algo que é fortalecimento para a vida aqui já, irmãos. Quantas pessoas estão na igreja porque passaram por dificuldade e foram provadas e aprovadas e se firmaram na fé? A gente estava vendo há pouco essa história de Angola, né? Quem não garante que isso, quem não garante não é verdade, que isso faz parte desse propósito de Deus e vai levantar uma igreja maior e melhor lá, porque vai tocar no coração de muitas pessoas para ofertar o que não fariam se não houvesse um problema, uma tempestade tão grande. Nós sabemos que Deus tem os seus caminhos, e na nossa vida Deus nos fortalece, e nós somos o que somos porque passamos dificuldade, né? Eu não seria pastor se eu não tivesse passado por certas dificuldades, estaria fazendo outra coisa qualquer. Você
não seria o crente que você é se você não tivesse passado por dificuldades. Então a ilustração é a seguinte, falando que o processo utilizado no passado para o cultivo das árvores que se tornariam mastros dos principais navios militares eram da seguinte forma. Então, um processo para o cultivo das árvores que seriam usadas como mastros nos navios militares. Era o seguinte: eles iam lá e selecionavam na floresta um número de árvores que eles achavam que eram as mais fortes, ainda pequenas, né? Não tão pequenininhas, mas ainda pequenas. E aí o que eles faziam? Não, essas vão ser as árvores. Eles chegavam e cortavam todas as outras demais árvores que estavam ao redor. Essas árvores que estavam ao redor, elas protegiam as outras, né? Uma sempre protegendo a outra, do vento, as tempestades. Então, quando você está junto de um monte de árvore lá, você é mais uma árvore lá. Tirou tudo da frente, elas tomavam todo o vento. E aí conta a história que eles cortavam essas árvores e, com o passar dos anos, com os fortes açoites dos ventos contra aquelas árvores, elas cresciam e se tornavam mais fortes ainda, até que finalmente estavam suficientemente firmes para serem o mastro do navio. Provada e aprovada. Algumas deviam cair, né? Mas as que cresciam com aquela ventania toda e ainda se mantinham de pé, estas eram usadas, eram utilizadas como mastro do navio. E assim somos nós, né? Nós passamos por dificuldades e nos mantemos de pé, e por isso nós estaremos juntos no reino de Deus. Nós somos usados no reino de Deus se nós nos mantemos de pé, mesmo mediante a dificuldade. Eu vi uma definição de sucesso, de vitória, muito interessante hoje. Diz que vitória é você perder e não desistir. Aí você ganhou, né? E muitas vezes é isso, porque a gente acha que vitória é simplesmente não fazer nada e conseguir tudo. Então, vitória é aquele que permanece firme. Então a vida do cristão não é fácil. Nós vamos falar numa outra ocasião aqui sobre a tentação. A sequência fala sobre tentação, firmeza na tentação. Nós passamos por todo tipo de provação, de tentação. Deus simplesmente não pegou a gente e não levou para o céu, né? Por isso seria bom, né? Salva e leva, salva e leva. Tem um pastor que disse que Deus não levou porque Ele tem um propósito para nós aqui. E acho que dois, né? Um é exatamente esse fortalecimento, o nosso amadurecimento, a nossa santidade, o nosso crescimento. Você está preparado hoje? Não fala que está não, que senão Deus leva, né? Estou preparado quase, estou me preparando. Se Deus nos deixou aqui, é para nós nos prepararmos. Está preparado? Talvez Deus não leve ainda, porque Ele quer que você faça a obra dEle aqui. Pregue a palavra dEle, sirva o Senhor mais um tempo. Paulo queria estar com Cristo, né? Mas ele falou, Deus sabe, Deus quer que eu fique mais um tempo aqui. Como enfrentar as dificuldades, irmãos? Ter firmeza nas provações, confiando que o cristão também passa por diversidade, e muita diversidade, não menos, às vezes até mais do que o não cristão, por várias diferentes, mas passardes, não é para sempre. Aquela dor lá no dedo que você tinha ontem, você nem está lembrando hoje, né? Sarou, agradeça a Deus. Às vezes a gente não lembra do que passa, mas passa. Como vencer? Como ter firmeza nas provações? Ore com fé. Ore pedindo o quê? Simplesmente para a tribulação sair? Ore com fé, pedindo sabedoria para que você enfrente a tribulação, para que você tome a decisão correta na tribulação. Deus providenciará meios para que você vença a tribulação, as dificuldades. Hoje cedo nós, na lição, falamos do texto tão conhecido, né, de Davi vencendo lá o Golias. E o que Davi fez?
Ele foi lá e orou para que Deus matasse o gigante? Não, Deus deu a ele sabedoria. Quando vestiu aquela armadura pesada, ele falou: não vai dar certo isso, não vou parar nem em pé. E pegou lá a sua fundinha, 5 pedras, e a primeira pedra ele acertou na testa lá do gigante. Peça sabedoria a Deus. Nem sempre força, né? Porque a força está no Senhor, é Ele que vence as nossas batalhas. Então que Deus nos abençoe, que nós possamos assim seguir em frente. Que Deus nos livre, irmãos, de sermos como o mar agitado de um lado para o outro. Ore para que Deus te dê firmeza. Uma característica muito ruim, né, que às vezes nós deixamos ir por tanto tempo, é a inconstância. Um domingo eu vou, outro domingo eu não vou. Um domingo eu sou crente, outro domingo eu não sou. Um dia eu dou o dízimo, outro dia eu não dou. Um dia eu sou amém Jesus, outro dia vamos lá para a balada, né? Então que Deus tire de nós essa duplicidade, esse ânimo dobre, nos firme, porque quem não tem fé e aí tem duplicidade, ele se afasta de Deus. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, pela nossa vida. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra. Da mesma forma que Tiago foi usado para consolar aqueles crentes da dispersão, obrigado porque nós podemos ser aqui instruídos e consolados, ó Deus, por Ti. Que o Seu Deus nos ajude nas dificuldades que enfrentamos e que possamos, ó Deus, nos aproximar mais de Ti, para vencer, ó Deus, as tribulações, para que realmente as dificuldades cooperem para o nosso bem, ó Deus. Pai amado, te pedimos que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos aqui, abençoar aqueles que estão passando por dificuldades, ó Deus, na família, por enfermidade, dificuldades financeiras, dificuldades, ó Pai, espiritual, ó Deus. Tenha misericórdia de cada um de nós, ó Deus, e que o Senhor nos dê uma semana abençoada, firme em Teus caminhos, ó Deus. É isso que nós te pedimos. Oramos em nome de Jesus. Amém.